bora lá fazer revisão de conceitos de matemática C e D da apostila 2, né? Nós vamos pegar as principais partes ali que você precisa saber com atenção, tá bom? Para poder rever os seus conceitos e ir para a sua avaliação. Então, a primeira questão lá é determine o quociente e o resto da divisão euclidiana de 9.144 por 381. Então, divisão euclidiana é a divisão que vocês sabem fazer, né? Então, bora lá fazer essa divisãozinha aí. Nós temos lá 9.144 e nós vamos dividir isso aqui por 381. Só para relembrar aqui, pessoal, depois nós vamos ver algumas partes principais, tá bom? Então, nós temos esse valor, então nós vamos dar a mãozinha aqui, porque 9 não divide 381, 91 não divide 381, mais 914 divide. Quantas vezes? Duas vezes, né? Então, 2 vezes 381, nós vamos ter 762. E aí, fazendo a subtraçãozinha aqui, né, empresta um aqui do coleguinha, fica valendo 8. Isso aqui vai dar sobrar, né, 5 e esse aqui fica 1. Então dá 152. 152 não divide 381, então nós vamos abaixar o 4 aqui e dar a mão para todos eles aqui para poder fazer essa divisão, que dá 4. Né? Então, 4 vezes 381, nós vamos ter 1.524. E tudo isso subtraído dá zero. E aí, então, ele pergunta: determine o quociente. Quem é o quociente? O quociente é o nosso resultado, né? Aí nós temos o número da chave que nós chamamos de divisor. Aí nós temos aqui o que sobrou, que é o resto. E nós temos o número que foi dividido, que nós chamamos de dividendo. Você precisa saber esses nomes aqui para fazer o segundo exercício, tá bom? Então, o quociente, que é o nosso resultado, deu 24, e o nosso resto é igual a zero. Feita a divisão euclidiana, belezinha, vamos para o próximo. Já sabendo, então, os nomes das partes principais da divisão, nós temos um número dividido por 14. Que número? Não sei, é o número que nós precisamos saber, né? Então, ó, um número que dividido por 14, o quociente deu 38, o resto é zero. Qual é este número? Então, nós precisamos determinar este número aqui, ó. Qual é o nosso dividendo? Então, para isso fica fácil, porque nós vamos usar a famosa prova real da divisão. O nosso quociente, quem que é o quociente? O resultado, ó, o quociente vezes o divisor é o número que está dentro da chave, vamos somar com o resto, e isso aqui tem que dar o número do seu dividendo, que é o número que você está procurando, dividendo, tá bom? Então vamos lá, ó. Você tem 38 vezes o 14 mais o zero. Isso aqui é igual a quanto? Então, você tem lá 38 vezes o 14. 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 3, 12, com 3, 15. Mais 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3, somou 2. 8 com 5, dá 13, subiu 1. 3, 4 e 5, 532. Mais zero, 532. Então, o número que você está buscando é o 532, ó. Através da prova real, você acha o seu dividendo, tá bom? Isso aqui, pessoal, é pergunta que pode cair lá na sua ENAC, tá bom? Presta atenção aí no que você está fazendo. Então, muito bem. Vamos para o terceiro exercício, que agora nós vamos ver alguns critérios de divisão, né? Assim, de cabeça, de olhar e falar assim: ah, isso aqui dá para dividir? Então vamos ver, tá bom? Então nós temos lá, o número é divisível por 2 quando a unidade, cuidado, quando o número termina, eu sempre escuto o aluno falar, quando o número termina em zero, não é terminar, porque a unidade, lembre-se que a unidade é o seu começo, não é o seu término, né? Então nós, para não haver dúvida, nós vamos colocar assim, ó, a unidade for 0, 2, 4, 6 e 8. Perceba que são números pares. Então, eu só vou conseguir dividir o meu número por 2 quando a unidade dele for par. Então, ó, unidade, unidade.
Esse dá para dividir, o de baixo não. Ó, unidade, unidade. É 4, é par, ó. Dá para dividir, o de baixo não. Unidade, ó, dá para dividir, é par. Unidade, não dá, é ímpar, ó. Unidade, unidade, é par. O de cima é ímpar. 8, unidade, ó, é par. A unidade aqui é ímpar. Não. Zero. O zero, sempre tem essa dúvida, né? O zero é um número par? O zero ele passa a ser par a partir do momento que ele está fazendo junção com outro número, né? Então, neste caso, como o 10, ele é par. E aqui, ó, a unidade de 6 é par. Então, todos esses números dá para dividir por 2, tá bom? E os números que são divisíveis por 3, quem são? A soma dos algarismos, soma dos algarismos devem ser múltiplos de 3. Então, você tem que saber a tabuada do 3, tá bom? Múltiplos de 3. Como assim, Pro? Assim, ó, 3 mais 3. 3 mais 3 é 6. Então, ele é divisível por 3. 6 mais 0, 6. 6 está na tabuada do 3, então dá para dividir por 3. 8 mais 1, 9. Opa, deu para dividir. 5 mais 1, 6. O zero não conta, né? 9, 10, 11 aqui já não deu, ó. 92 não é divisível por 3. 3 com 4, 7. 7 com 2, 9. E 9 com 5, 14 não tem na tabuada do 3, então não dá para dividir por ele, tá bom? 2 e 2, 4. Com 3, 7 também não vai dar para fazer essa divisão. 9 com 1, 10 também não dá. 7 com 4 dá 11 também não dá. 5 mais 1 dá 6. Opa, esse dá para fazer a divisão, tá bom? 7 com 3 dá 10, não dá para fazer a divisão, e 3 é múltiplo de 3, então deu. Então, 33, 18, 60, 105, 51 e 3 são os números que dá para dividir por 3, tá bom? Um número divisível por 4 quando ele é divisível por 4 quando desenhe unidade por múltiplo de 4, tá bom? Ou quando o desenho e unidade estiverem 0, 0. Quando isso acontecer, é sim divisível por 4. Então, ó, vamos eliminar aqui, ó, 0, 0 por 4. 0, 0 dá por 4, tá bom? Então, esses dois com certeza dá. Agora aqui, ó, 20. 20 é múltiplo de 4? Tem na tabuada do 4? Sim. 14 tem na tabuada do 4? Não. 22 tem na tabuada do 4? Não. 48 tem na tabuada do 4? Até 10 não, mas se você continuar, 4 vezes 11, 44, 4 vezes 12, 48. Então, opa, tem. 32 tem na tabuada do 4? Tem. 08 tem na tabuada do 4? Tem. 38 tem na tabuada do 4? Não. E 12? Tem. Então você já pode fazer. 28 tem na tabuada do 4? Tem. E 36 tem na tabuada do 4? Tem. Então é divisível por 4. Isso me facilita muito a minha visão depois quando eu chegar lá perto dos números primos, tá bom? Então vamos lá. Um é divisível por 5 quando a unidade estiver em 0 e 5. Então, você vai olhar para a unidade, ó. Unidade, unidade. 5, 0, ok. 5, ok. 3, não. 0, ok. É divisível por 5. 0, divisível por 5. 2, não é divisível. Por 0, 5. Por 0, 5. Por 4, não. Por 0, é. Então, todos divisíveis, todos que estão com xizinho são aqueles que são divisíveis por 5, tá bom? E por 6, um número é divisível por 6 quando ele for divisível por 2, que é divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Então, qual que é as situações que você pode ter na cabeça? Se ele for par, ele é divisível por 2. Se eu somar os algarismos e ele for múltiplo de 3, ele é divisível por 3. Então, ele tem que ser por esses dois para ser por 6. Então, vamos lá. Trocar aqui. Então, bora lá. 36, ele é par.
E 6 mais 3 dá 9. Então, belezinha. Ele é divisível por 2, por 3 e por 6, pelos 3, tá bom? 5 vou fazer aqui o de baixo, né, 5.326. Ele é par. Se eu somar 5 com 3, com 2, com 6, eu vou ter 16, e 16 não está na tabuada do 3. Então ele não é divisível por 3. Também não é por 6. 842. Ele é par. Então 8 mais 4 mais 2. Ele dá 14. 14 não está na tabuada do 3. Então não dá para fazer a situação da divisão por 3. Ele é por 2, por 3 não é, também não vai ser por 6. Ele é ímpar, ó. Ele já sendo ímpar já tá fora, tá bom? Aí nós temos o 1230. Se eu fizer 1 mais 2 dá 3, com mais 3 dá 6. Opa, 6 é múltiplo de 3. E ele é par. Então é por 2, por 3 e por 6 ao mesmo tempo. Você tem 999, ele é ímpar, ó. Então por 2 já não é, tá fora. 120, 1 mais 2 dá 3. 120 é par, 1 mais 2 dá 3, então é por 2, por 3 e por 6. Aqui ele é par, ó. Mas se eu somar 6 com 2 dá 8. 8 não tem na tabela do 3, então ele não é divisível por 6, tá bom? Ele é par, ó. 7 com 2, 9, dá por 3, dá por 2, então vai dar por 6 também. Ele é par, é múltiplo de 3, então é por 6 também. Aqui, ó, ele é par, só que se eu somar 6 com 1 dá 7, não é múltiplo de 3, então não dá. Aí aqui 234, né, ele é par, mas aí nós vamos somar ele, 2 com 3 com 4 dá 9, que é múltiplo de 3. Se ele é múltiplo de 3, é par, ele é divisível por 6 também. Então, estão todos feitos aqui para você, tá bom? Bora para o próximo. O que são números primos e compostos? Então, vamos falar dos números primos primeiro. Os números primos são aqueles que são divisíveis, vou colocar aqui, ó, divisíveis por um e por ele mesmo. São dois números. Para ser primo, ele tem que ter dois números que o divide, somente dois. O um e ele mesmo, tá bom? Como assim, Pro? Por exemplo, ó, o número 2. Quando eu falo divisível, eu estou falando deste número aqui, ó, tá bom? É do número de dentro da chave. Só pode, para ser primo, só pode ter a divisão por um e por ele mesmo. Só posso dividir por um e por 2, no caso, que é ele mesmo, né? Então vamos supor, 2 dividido por um dá 2. E 2 dividido por 2 dá um. Se eu pegar 2 e dividir por 3, já não dá para fazer essa divisão e ele ser inteiro, né, ó, um número natural. Ali não dá. Então, neste caso, ele vai me dar um número racional e aí não é primo, tá bom? Então, é isso que quer dizer o número primo. Muito bem. E se tiver mais números que o divide, Pro? Se tiver mais números, por exemplo, o número 4, vou colocar aqui para você, ó, o número 4. Eu quero saber quais são os números que dividem o número 4. Então, por um, ok. Então, se você fizer lá 4 dividido por um, dá 4. Vamos tentar por 2. 2 dá 2, né? 4 dividido por 3 vai sobrar, né, então aqui tá fora. E 4 dividido por 4 também dá, ó. Então ele dá para dividir por um, por 2 e por 4. Veja que não está dentro da regra que nós falamos, um e por ele mesmo. Ele ainda é divisível por 2, então ele é um número composto. O número composto é aquele que dá para dividir por mais números, tá bom? Ou seja, aquele que não é primo, né. Então vou colocar aqui. Aquele que é divisível por mais números, fora o 1 e o ele mesmo, tá bom? Ou seja, ele não vai ser primo. Então, de 1 a 100, quem vai ser primo? Sempre tem essa pergunta: por que que o 1 não é primo, gente? O 1, para ser primo, tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Eu tenho que ter 2 números, tá bom? Se você dividir o 1 por 1, você só consegue dividir ele por 1, tá bom? Eu preciso ter 2 números, mais um, então você vai ter o 1 e ele mesmo, só que o 1 é 1, ó. Eu estou falando de 1 por 1. Então, ele não é nem primo e ele também não é composto, tá bom?
Nem primo e nem composto, deixa ele lá quietinho na dele. A partir do número 2, lembrando que o número 2 é o único número primo par que você vai ter, tá bom? Porque todos os demais, por exemplo, o 4 que eu dei ali para você é um número par, certo? E ele não vai ser primo porque ele é divisível por um, por 2 e por ele mesmo, tá bom? Então ele é um composto. Então o que que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou circular o número 2 porque ele é primo e todos os outros pares eu vou cortar, ó. Cortei, 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 porque todos os outros vão ser compostos. Então, ó, já vou tirar todo mundo da minha lista. Nós fizemos isso em sala, né, para você observar aí de 1 a 100 como é que é feito isso. Então, todos os números aqui cortadinhos, ó. Né, são números pares cortados. O nosso próximo número primo é o número 3. Ele é divisível por um e por ele mesmo, somente. Todos os que forem múltiplos de 3 vão ser cortados, tá bom? Então a tabuada do 3 inteiro, ó. Depois do 3 é o 6, 9, o 12 já tá cortado, o 15, o 21, o 24 já tá cortado, né? O 27. O 30, o 33, o 36 já tá cortado, o 39. Ai, meu Deus, deixa eu só fechar esse aqui, pessoal. O 45, o 49 ainda não, mas ele vai ser cortado também, né. O 51, o 54 já tá cortado, o 57, o 60 já tá cortado, o 63, o 66, o 69. O 72 já está cortado, o 75, o 78, o 81, o 84 já está cortado, o 87, o 90, o 93, o 96 já está cortado e o 99, tá bom? O 4, ele é um número par, né, esqueci de cortar ele aqui, ó, mas ele é um número par, não é um número primo, então tá fora. Nosso próximo número primo aqui seria o 5, né? Que é divisível por um e por ele mesmo. Então, todos os múltiplos, veja como é importante você saber a parte das divisões lá, né, que nós acabamos de ver lá. Todos os que são múltiplos de 5 têm que ser cortados. Então, quem vai ser cortado? Aquele que a unidade estiver em zero ou estiver em 5, ó, então todos esses aqui já saiu, ó. E todos os que estão em zero, que é essa última coluninha aqui, ó, todos eles foram cortados também, tá bom? O próximo número primo que nós temos é o 7. Ele é divisível por um e por ele mesmo. Então todos os múltiplos dele vão ser cortados, tá bom? Então a tabuada do 7, 7, 14, o 21. Aí nós vamos fazendo a tabuada até chegar o 70, né, e depois aí é só você contar de 7 em 7. Então nós temos lá o 7, o 14, o 21. Aí nós temos o 4 vezes o 7 que dá 28. O 28 ele é par, né, então ele já está cortado. Aí nós temos o 35 também já está cortado porque a unidade é 5. Aí nós temos o 42, que é o 6 vezes o 7, né, que é também, um número par, né, então também já está cortado. Aí nós vamos ter o 7 vezes 7, que é o 49. O 49 não é o número que está cortado, né. Aí nós temos o 8 vezes o 7, que é 56, é um número par, então ele já foi cortado. E aí nós temos o 63, que no caso ele é um múltiplo de 3 e não, já estava cortado também, né. E o 70 aí no caso, ele é um número par, e aí neste caso ele já foi cortado também. E aí nós vamos contar agora de 7 em 7, por não saber a tabuada dos 7 vezes até lá, 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 né. Então 7, vezes 11
dá 77, né. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 que dá 84, ó, 84 já está cortado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que é o 91 que já está cortado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 que é o 98 que já está cortado e acabou, né. Aí nós temos o próximo número primo que é o 11. Então todos os múltiplos de 11 vão ser cortados. Quem são os múltiplos de 11? O eh, 11 vezes 1, 11 vezes 2 que é o 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Então veja que toda essa linha aqui, ó, dele, ó, já foi cortada, tá vendo, ó? Todos eles. Então o nosso próximo número primo é o 13. O próximo que nós temos é o 17, ó. E aí todos os outros aí que sobraram para nós, veja que aí nós já não vamos ter mais nenhum, né, todos os outros que sobraram, ó, todos eles vão ser números primos, ó, da nossa lista, ó, tá bom? Todos eles, ó. Então eu tô aqui marcando para você com as bolinhas para você ver todos os números primos que você terá de 1 até 100. Tentando ver aqui para ver se eu não esqueço nenhum. Aqui, ó. Certo? Então, todos os que estão em bolinhas aí são os números primos que nós temos em relação a essa tabela de 1 a 100, que é o que você precisa saber aí, né, para poder fazer a parte de fatoração e tudo mais, tá bom? Então, esses são os essenciais aí, não esqueça deles, tá bom? Aí, aqui, ó, qual dos números abaixo é o número primo? Então, nós vamos levar em consideração que passou aqui, ó, né, lembra que eu falei: "Ah, o 104 não está dentro da tabela, mas se tivesse ia ser cortado". A tabela pode continuar o tanto que você quiser para você saber quem que é primo depois do 100, tá bom? Pode sim acontecer. Porém, para ficar mais fácil, nós temos uma regrinha aqui, tá bom? Nós vamos pensar assim, ó, que o divisor, ele tem que ser maior ou igual ao quociente, tá bom? Para a gente poder fazer essa divisão. Então, olha só, nós vamos ficar dividindo esses números em relação aos números primos, tá bom? Se ele, sobrar, se ele ficar sobrando, sobrando o resto, é porque ele é primo. E se ele chegar nessa condição aqui, ó, aonde o divisor for maior ou igual ao quociente, ele vai ser considerado como um número primo, tá bom? Como assim? Eu vou dar um exemplo do 123 só para você, dar uma olhada, tá bom? Então aqui, ó, o 123. O 123, se eu dividir ele por 2, ele vai sobrar, porque ele não é par. Então nós já sabemos que por 2 ele continua sobrando, então por enquanto ele é primo. Aí, eu vou dividir pelo próximo número primo da tabela, quem que é? O 3, que nós fomos vendo lá a tabelinha, né. Você vai pegar lá, 1 mais 2, 3 e 3 mais 3 dá 6. Opa, ele é múltiplo, né, dá 6, ele é múltiplo de 3. Então dá para dividir por 3. Então esse aqui, ó, já deu para dividir por 3. Isso quer dizer que dá para dividir por 1, por 3 e por ele mesmo. Ele é primo? Não é primo. Não é primo, não consigo, tá bom? Aí o 143, vamos ter o mesmo pensamento, né, 143, vou dividir pelo primeiro número primo que é 2, ele vai sobrar porque ele não é par, tá bom? Então ele já vai sobrar. Por 3, vamos tentar fazer a divisão aqui. 1 mais 4 dá 5 e 5 com 3 dá 8. Opa, não é múltiplo de 3, então dá para dividir. O próximo número primo é 5, né, próximo número primo é 5, não é isso? O 5, a unidade para ser dividido por 5, a unidade tem que estar em 0 ou 5. A unidade está em 3, então vai dividir e vai sobrar. Perfeito. O próximo número primo é o 7. Aí o 7 você vai fazer, porque até você lembrar da regrinha, tá bom? A regrinha é, vou fazer a regra para você, tá bom? Pega a unidade, ó, e duplica ele, tá bom? Vai ficar 3 vezes 2, então vai ficar 14 menos 6. Se você fizer lá o 14 menos 6, ele vai dar 8. Ele tem que dar aqui um número múltiplo de 7. Ele não é múltiplo de 7. Então, neste caso, ele continuou sobrando, né? Aí nós vamos fazer por mais um número lá,
Por quê? Porque essa divisão, por ele ter sobrado, eu vou fazer aqui para você, ó, 143 dividido por 7. Dá por 2, fica zero, desceu o 3, baixou o zero, sobrou 3 aqui ainda, não é isso? Então veja que essa condição aqui não aconteceu, ó, o divisor, ele tem que ser maior, igual ao quociente, e ainda não aconteceu. O quociente ainda é maior, tá bom? Então nós vamos continuar, porque pode ser que ele não seja primo ainda, né? Então vamos lá. O próximo número primo é o 11, né? O 11. Então você vai fazer lá 143 dividido por 11. 14 dividido por 11, nós temos 1, e aí, no caso, sobra 3, né, isso. Baixou 3, ó, ficou 33. Então 3 vezes 11 dá 33, para 33 nada, ó, não sobrou nada, o resto é zero. Então isso quer dizer que o 143 dá para dividir por 1, dá para dividir por 11 e por ele mesmo. Então ele não é primo, não é primo. Não deu ainda, tá bom? O 153 você vai pensar da mesma maneira, né, vamos pensar aqui da mesma maneira, então 153. Primeiro número primo dividido por 2 não dá. 1 com 5 dá 6 e 6 com 3 dá 9, e 9 é múltiplo de 3, então ele dá para dividir por 1, por 3 e por ele mesmo. Então já sabemos aqui que ele não é primo, não é primo. E aí, por fim, nós vamos no 163, né? 163 não é par, vai sobrar. Por 3, 1 mais 6 dá 7. 8, 9, 10, 10 não é múltiplo de 3. Então, neste caso, não é divisível por 3. O próximo número primo dele aí seria o 5, né? Por 5 dá, a unidade tem que estar em 0 e 5. Então, ele vai sobrar, por 5 não vai dar. Aí, nós vamos fazer por 7, né? Aqui eu vou fazer a divisão já para você observar se isso aqui está acontecendo, tá bom? Por 7. Então 16 dá 2, fica sobrando 2, 23 dá 3, 21, 22, 23 sobrou 2. Então por 7 ainda dá para dividir, tá belezinha. Aí nós vamos fazer por 11, né? Por 11 tem uma regrinha também, mas nós vamos fazer aqui certinho para você ir observando isso aqui, ó, tá bom? Então nós vamos ter lá 1 por, vai sobrar 5, né? 5 baixou o 3 aqui dá 53, por 4 dá 44 e sobra 9. Opa, por 11 ainda dá, belezinha. Aí nós vamos fazer por 13, que é o próximo número primo, tá bom? Ai, professora, tem que ficar fazendo isso, se você saber as regras fica mais fácil, mas eu quero que vocês enxerguem isso aqui, tá bom? Do divisor maior, igual ao quociente. Então 16 dividido por 3 dá 1, sobra 3, abaixo o 3 que dá 33, né, por 2 e sobra 7. Então sobrou, ainda tá dando, né, então por 13 ainda deu. Aí nós vamos fazer pelo 17, que é o próximo, né, número primo. Então 163 dividido por 17. Então 163 dividido por 17 dá 9. E 9 vezes 17 dá 153, ó. E sobra quem? Sobra 10. Olha só o que aconteceu. O divisor é maior que o quociente. Então, agora eu posso, sem dúvida nenhuma, dizer que o 163 é primo, tá bom? Então, isso facilita a sua vida para você entender quem que é primo e quem não é aqui no caso, tá? Agora nós vamos trabalhar com MMC, MDC, tá bom? Qual é a situação que nós podemos trabalhar aqui no MMC-MDC, ó? Como que eu sei que é um ou é outro? Pronto. Então, olha só. O decorador tem 36 flores vermelhas e 48 flores brancas. Ele deseja fazer buquês com o mesmo número de flores de cada cor em cada buquê. Então, perceba que ele quer fazer uma divisão dessas flores com essas cores em cada buquê, né. Ele quer dividir esse 36 e quer dividir 48 no mesmo buquê, com essas flores para ficar colorido. Qual é o maior número de flores que ele pode colocar em cada buquê? Então, ótimo. Qual que é a ideia que ele está dando aqui? Ele está dando uma ideia de divisão, de partes iguais. Então, quando ele dá a ideia de divisão, quem que você vai fazer? Você vai fazer o MDC.
que é o máximo divisor comum que você tem entre eles. Então você vai fazer lá 36 e 48. E vamos fazer essa divisãozinha aqui. Lembre-se que o MDC é aquele que eu circulo, né? Então, estou circulando quem eu divido os dois números simultaneamente. 36 dividido por 2 dá 18, 24. Por 2 ainda que dá para dividir por 9 e fica 12. Por 2 ainda, mas não divide 9, né? Então vai ficar 6. Por 2 ainda que vai ficar 3. E aí nós temos o 3 que vai dividir os dois, o 9 e o 3. O 3 e o 1, e o 3 só vai dividir o 3. Então perceba aqui que nós só vamos multiplicar quem está circulado. Então isso a gente descreve dessa maneira, ó: 2 elevado a 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 3, 12. Então nós temos 12 flores, tá bom? Mas, por exemplo, ele poderia perguntar para você, aqui ele perguntou: qual é o maior número de flores que ele pode colocar em cada buquê? 12. Beleza, feito, tá bom? Só que ele poderia perguntar para vocês quantas flores vermelhas e quantas flores brancas teriam em cada buquê. Poderiam não, então tome cuidado com a pergunta, tá bom? Então, se ele fizesse essa pergunta, eu poderia usar 36 dividido por 12, que vai dar, são 36 flores vermelhas, né? Seriam 3 flores vermelhas nesse buquê, né? E 48 dividido por 12, eu teria lá 4 flores brancas em cada buquê, tá bom? Então, preste atenção naquilo que ele está perguntando, ok? No exercício 8, ele fala lá assim, ó: de um aeroporto partem todos os dias 3 aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro avião faz a rota em 4 dias, o segundo em 5 dias e o terceiro em 10 dias. Se certo dia os 3 aviões partirem simultaneamente, depois de quantos dias esses aviões, né, partirão novamente no mesmo dia? Então perceba que aqui a ideia é de tempo, de encontro, né? Ele está falando de dias, ele está falando quando eles vão se encontrar novamente, né? Então, neste caso, nós vamos usar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então, eu não preciso me preocupar em fazer a parte de ficar circulando, tá bom? Então, número 2 são os números primos, né? Lembre que são os números primos que você vai fazer isso aqui. Então, por 2, 5 e 5. Por 2 ainda que vai dar 1, 5 e 5. Por 5 que vai dar 1, 1 e 1. Então, isso aqui eu posso descrever desta maneira, ó, tá bom? 2 elevado a 2 vezes 5, que dá 4 vezes 5, então isso aqui vai dar 20. Então, daqui 20 dias, eles vão se encontrar novamente para poder saírem voando juntos, tá bom? Então, tá feito aqui o seu MMC. Vamos para o exercício 9. Observe o ciclo trigonométrico e indique os sinais do que é pedido. Então, para este aqui, ó, nós vamos relembrar aqui quem que é o seno e quem que é o cosseno, tá bom? Então, para o seno é aquele que está sem sono, lembra? E o cosseno é para aquele que está com sono, sempre aquele deitado. Então, nós estamos falando do seno. Então, é no eixo do seno que nós vamos determinar, tá bom? Então, é esse eixo aqui, ó. Esse eixo é positivo ou é negativo? Então, lembrando que ele é um eixo positivo, então aqui é positivo. Para o outro lado, ele também será positivo, tá bom? Aí aqui, ó, continuando o eixo dele, ó, ele está nos números negativos. Lembrando que aqui é entre, né, o encontro aqui do seno e do cosseno é zero, né? Então aqui são os números negativos, portanto, negativo e negativo, tá bom? A mesma coisa para o próximo, ó, seno, cosseno. Para quem que você vai olhar? Você vai olhar para o eixo do cosseno. Então, esse eixo aqui, ó, para o de cima, tá bom? Ele é positivo, né? Que é o eixo do X, lembra? Então, ele é positivo. Se ele continuar aqui, ó, ele vem para o eixo negativo, então, negativo. E embaixo ele continua sendo negativo. E aqui do outro lado continua sendo positivo. Agora a tangente, ó, a tangente, imagine que a sua tangente está aqui. Lembra que a tangente é aquele pontinho de comunicação que se tem com a circunferência, não é isso? Então, muito bem. Você vai fazer aqui esse eixo, né? Esse eixinho aqui, ó, que é o eixo positivo dele. O que está
a frente dele, o oposto a ele, também será positivo, tá bom? Esse eixo aqui, que já é o eixo negativo, ó, né, ele vai estar aqui, ó, negativo, e quem estiver o oposto dele vai ser negativo também, tá bom? Então esses são os sinais do ciclo trigonométrico que vocês precisam saber para ir lá para o segundo médio, tá bom? Então bora lá, calcule o seno de 120. Então eu vou usar isso aqui, ó, o seno de 120. Então nós vamos ter aqui, vou dar uma apagadinha aqui, tá bom? Então eu tenho 0, 90 graus, tenho 180 e tenho 270 e 360 aqui, ó, né? Todos eles em graus e tudo mais. Eu quero calcule o seno de 120. Então, vou colocar o seno de 120 mais ou menos aqui, ó. Seno de 120, tá bom? Se eu pegar lá 180, vou lá, 180 menos 120, eu fico com 60 graus. Então, isso quer dizer que esse pedacinho do 120 até o 180, eu tenho 60 graus, né? Ó, 60 graus. Então, eu vou passar aqui pelo eixo, né, pelo eixo do seno, e esse eixo do seno quer dizer que ali, se aqui esse pedaço tem 60 graus, se eu passar lá para o outro lado, aqui vai ser 60 também. Então, lembrando que o seno de alfa é igual ao seno de beta. Então, você vai lembrar do da sua tabela de produtos notáveis, né? Vamos construir aqui a tabelinha de produtos notáveis. Aí você tem o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45. Lembra, a gente fez isso em sala de aula para ver as leis dos cossenos, né? E tudo mais. Então aí nós vamos cantar a musiquinha, né? Um, dois, três, três, dois, um. Tudo sobre 2. Aí a sua raiz vai no 3 e também no 2, lembrando que é sempre na parte do numerador. Aí a tangente é diferente, vejam só vocês, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Aí ele está falando que é o seno de 60. Seno de 60 dá quanto, ó? Raiz de 3 sobre 2. Então isso quer dizer que o seno de 120 também vai ser isso. Então, seno de 120 é a mesma coisa que o nosso seno de 60. Então, quanto que dá? Raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então, muito bem. Agora nós vamos ver o cosseno, né? Aqui no exercício 11, ele pede calcule o cosseno de 120. Nós vamos fazer também o cosseninho de 120, tá bom? Bora lá. Então, eu vou fazer aqui, ó. Seno, né? Cosseno. Lembrando que aqui é o 360. Aqui é o 0, 90, 180 e aí nós temos o 270. Muito bem. Nós queremos também o cosseno de 120. Então, o cosseno de 120, vou colocar mais ou menos aqui, ó, cosseno de 120. Quem que você vai buscar? Você vai buscar o cosseno, né? Esse cosseno aqui, essa parte que tá aqui, ó, é o de 60, né? Nós fizemos lá 180 menos 120, que dá 60. Então, isso quer dizer que o cosseno de alfa, não esqueça disso, tá? O cosseno de alfa é a mesma coisa que o cosseno de beta. Como você falou que quer o cosseno de 120, então você vai pegar lá na sua tabela, que o cosseno de 120 é a mesma coisa que o cosseno de 60. O que que é o cosseno de 60? Aí você vai olhar lá na sua tabelinha, o cosseno de 60 é 1/2, ó, né? Opa, perdão, calma aí. É 1/2. Só que é o de 120, então é o outro que ele quer. Se esse tá positivo, você vai colocar o outro negativo, ó, né. Então o cosseno de 120 é -1/2, tá bom? E agora nós vamos ver a tangente. O outro exercício que ele quer também é a tangente de 120. Então lembrando que você vai fazer a tangente de 120 aqui. Do mesmo jeito, tá, pessoal? Assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, vamos colocar tangente para você lembrar, tá bom? Aí você tem aqui 360, você tem o 0, você tem o 90, você tem o 180, você tem o 270, tá bom?
Perfeito. Sabendo disso, então, o que que nós vamos ter aqui? A tangente de 120, não é isso? Então, tangente de alfa é a mesma coisa que a tangente de beta negativo, né? Então, esse aqui era positivo, esse era positivo, negativo, negativo, não é isso? Ele vai estar aqui, ó, no 120. Nós vamos colocar ele aqui. Então, isso quer dizer que você vai ter que chegar aqui, ó, na tangente dele, né? A tangente dele aqui é 60. Como é que eu sei disso, Pro? Porque 180 menos 120 dá 60, não é isso? Então, a tangente de 60 é raiz de 3, certo? Ó, raiz de 3. Só que ele veio do negativo para o negativo, tá vendo? Ó? Ele bateu no negativo. Então, a tangente de 120 é igual a menos a raiz de 3, tá bom? Muito bem. Lembrando o seguinte, pessoal, o ciclo trigonométrico. Lembrando o seguinte, pessoal, o ciclo trigonométrico aqui para vocês, tá bom? Este raio aqui, ó, isso aqui é um raio, né? Como é que eu sei que isso é um raio? Ele tá vindo do centro e encostando num ponto da sua circunferência, ó, em uma das extremidades da sua circunferência. Isso aqui também seria um raio, ó. Tá vendo? Isso aqui é um raio, isso aqui seria um raio, isso aqui seria um raio, tá vendo? Porque você tá saindo do centro para uma das extremidades. Então, dessa metade aqui para cá, ó, também é um raio. E esses raios, eles vão ter aí, um raio, tá bom? Então, d todo ciclo trigonométrico a gente trabalha como um. Então, isso quer dizer que aqui é um, né, eu tenho um de raio, tenho um de raio, eu tenho um de raio e tenho um de raio, tá bom? Então, olha só, no caso do seno, né, nós falamos lá do eixo, que esse é positivo, esse é negativo, esse é negativo. Então, preste bem atenção que esse um aqui, ó, tá bom? Ele vai ser negativo e esse um aqui, ele também vai ser negativo. E por que que esse um aqui não é negativo, Pro? Porque ele tá pegando essa parte que é positiva, tá bom? Então, por exemplo, se eu, vocês sabem lá a tabela, né, do seno, cosseno e tangente em relação à parte, dos ângulos notáveis, né. Então nós vamos ter agora seno, cosseno, deixa eu colocar aqui, nós vamos colocar desses ângulos que vocês têm aqui, tá bom, ó, que é, vou apagar aqui para vocês verem, que é desses ângulos que nós denotamos aqui a última vez, ó, o zero, ângulo zero, o 90, o 180, o 270 e o 360, certo? Esses são os ângulos que nós temos. Aí nós falamos sobre o raio, né? O menos um e o 1. Então nós temos uma tabelinha também aqui, né? Que é o 0 graus. Fazer uma tabela maior aqui para vocês verem, ó. Então, seno, cosseno, né? Fazer uma tabelinha maior para se ver melhor os números aqui. Então, ó, 0, 90, 180. Vou passar aqui por cima mesmo, para vocês verem, tá? 270. Isso aqui nós fizemos em sala também. Então, bora lá. A dica aqui é a seguinte: melhor do que o ciclo trigonométrico é vocês trabalharem, então, dentro dessa situaçãozinha aqui, né? Então, e aí você construir a tabela desses ângulos que você fez. Sempre assim, ó, 0, 1, intercalam, né? Aqui você começou com 0, com 1. Então, agora com 0, com 1, com 1, com 0, com 0, com 1. Mas lembrando que o do 180 e do 270, eles são negativos. Um, né? Então vai ficar negativo aqui, negativo aqui. Então, se de repente eu pergunto lá assim, ó, quem que é o seno de 90?
Ah, é um. O que que é o cosseno de 90? Ah, é zero. Você nem precisa trabalhar o ciclo trigonométrico para saber, tá bom? Você tem essa tabelinha aqui também, que você pode vir a trabalhar com ela e identificar essas situações, tá? Mas não esquecendo que o de 180 e do 270 eles se tornam negativos aí por causa do ciclo, tá bom? Então tá feito, pessoal, a situação aí das nossas revisões, tá bom? Reveja o vídeo, faça novamente os exercícios, peguem novos exercícios na internet para vocês irem fazendo, né? Isso é muito bom, é treino para vocês, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.